Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. A Fraternidade a Caminho da Luz tem a alegria de convidar você para mais um momento de estudo, reflexão e crescimento espiritual sobre a luz do Evangelho, a luz dos ensinamentos de Jesus Cristo, conforme esclarece Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos abrir nossos corações com humildade e sinceridade, permitindo que a mensagem do Cristo nos alcance onde mais necessitamos. Que cada palavra estudada seja luz em nossos pensamentos, consolo para nossas dores e direção segura para nossos passos. Que esse momento ele seja de aprendizado, mas também de transformação interior, porque estudar o Evangelho é, acima de tudo, aprender a vivê-lo. E para iniciarmos nossos trabalhos, elevemos o nosso pensamento em prece, rogando a intercessão amorosa do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, ó Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para o teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estenda tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Dr. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas, em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Oi, meus irmãos, oi, minhas irmãs. É com o coração cheio de gratidão e de desejo de aprender que estamos mais uma vez reunidos para estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, as máximas morais do Mestre Jesus, que nos deixou o seu modelo, nos deixou o caminho a ser seguido, o caminho a ser trilhado, falando aqui diretamente da cidade de Mauriti, estado do Ceará, através do canal da Fraternidade a Caminho da Luz. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5, que fala que bem-aventurados são os aflitos. Hoje, e especificamente, nós vamos estudar o item 26, que tem como título Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àqueles que se afogam cuidar de salvar-se? Aquele em que espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? As provas têm por finalidade excitar a inteligência, tanto quanto a paciência quanto a resignação. Pode-se dar que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para ser obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem se murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível aliviar, em preservar na luta sem se desesperar. Se não é bem sucedido, nunca negligencia que seria mais preguiça do que virtude. Então, o Evangelho inicia questionando se é permitido ao homem abrandar suas próprias provas.
E em seguida ele responde que sim, que as provas elas são feitas para a gente passar com resiliência e sabedoria. O que seria essa resiliência? Seria justamente passar sem se murmurar, passar sem se maldizer, passar com força de vontade, passar com coragem, passar com perseverança. Isso que é vencer as nossas provas e as nossas expiações. Essa questão dá lugar naturalmente à outra, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que não lhe agrave as provas por meio do sofrimento voluntário. A isso responderei muito positivamente, sim, há grande mérito quando o sofrimento e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quando o sofrimento e as privações somente objetivam o bem daqueles que afligem a si mesmo, porque aí só é egoísmo, do fanatismo. Então, na sequência, a gente tem uma segunda pergunta. Se é meritório, ou seja, se existe algum proveito em você aumentar as suas dores, em se auto-infligir sofrimento. E a resposta é bem clara. Se for para o benefício de outra pessoa, há mérito. Mas se for para sofrer só por sofrer, é egoísmo. E fanatismo, é fanatismo. O sofrimento, se for para ajudar outras pessoas, é meritório, tem mérito. Mas se não, se a gente querer aumentar o nosso sofrimento sem necessidade, sem ser para ajudar ao próximo, isso é fanatismo. Grande distinção cumpre aqui que se faça. Pelo que vos respeito pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não aumentai o volume, já que se por vezes são tão pesadas. Aceitá-los sem ciúmes e com fé, eis tudo que devo exigir. É tudo que de vós exige Ele. Ou seja, é tudo que de nós exige Deus. Que a gente passe as nossas provas com perseverança, sem resmungar, sem nos murmurar, sem reclamarmos, mas com fé, com confiança, com benevolência com os nossos irmãos e com nós mesmos também, né? Não enfraquecei o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivos, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirem a missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrair a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusai, tal é a lei. O abuso das melhores coisas é a sua punição na inevitável consequências que as acarreta. Então, a punição, aliás, a tortura e o automutilamento, eles são mal vistos diante dos olhos de Deus, eles são censurados por Deus. Ele não permite esse tipo de prática de automutilação, de tortura, de martirização voluntária do corpo, de ficar sem comer por longos períodos, como privação por algum erro que a gente cometeu. Esse tipo de práticas, elas não são bem vistas aos olhos de Deus. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si mesmo sofrimento para aliviar o do seu irmão. Ou seja, muito diverso, ou seja, muito diferente é quando o sofrimento que a gente impõe a si mesmo é para aliviar o sofrimento de outra pessoa. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precisa ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazei um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixaste os vossos aposentos perfumados para ides mansadar, infectar, levar consolação, vós que sujais as mãos delicadas pensando em chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que desperdais a vossa saúde em praticar as boas obras, tende em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício,
visto que os gostos do mundo não vos secam o coração, que não adormecestes os seus voluntários, que não adormecestes no seio das volúpias envenenantes da riqueza, antes de vos constituíste anjos consoladores de pobres deserdados. Então, é aquilo que já foi dito, né? O sofrimento, o alto sofrimento que se auto-inflige para benefício, para aliviar a dor do próximo, ele é bem visto pelos olhos de Deus. Ele é, inclusive, aconselhado por Deus e pelo Mestre Jesus. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhes evitar seduções e viver no isolamento, que utilidade tem na terra, onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis da luta e desertais dos combates? Se queres um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fastigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Fragiais o vosso amor próprio, enricai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão cortadas, porque afetarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então, o isolamento, se desligar do mundo para se autopreservar, é uma espécie de egoísmo também. É deixar de praticar o bem. E a gente sabe que não é só o mal que será punido, mas a falta da vontade mas a falta do bem que a gente deixou de fazer, ele também será punido. Então, quando a gente se isola, quando a gente não procura estar no mundo, estar em sociedade por medo de cair em tentação ou para não ver o sofrimento de outro, nós estamos deixando de fazer bem, nós estamos deixando de progredir, nós estamos deixando de ter as nossas provas, de ter as dificuldades que vão nos levar ao aperfeiçoamento moral. Nós vamos deixar de desenvolver paciência, de desenvolver sabedoria, de desenvolver resiliência. Tudo isso é que a gente perde de desenvolver todas essas virtudes, a gente perde quando a gente se isola do mundo. E tudo isso, quem nos orienta no estudo de hoje, é um anjo guardião, que foi citado, psicografado, né? Isso em Paris, em 1863. Então, meus irmãos, que a gente saiba escolher os nossos sofrimentos, que seja para proveito dos nossos irmãos, os nossos sofrimentos, e que possamos passar os sofrimentos que Deus nos dá e que nós escolhemos voluntariamente no planejamento encarnatório com resiliência, com fé e muitas paciência e sabedoria. Neste momento, agradecemos a todos que participaram do nosso estudo até aqui. Pedimos nesse momento que o amado Mestre Jesus possa adentrar a casa de cada um de vocês, levando a luz do amor, da verdade e da paz. Que os ensinamentos de hoje se façam presentes no nosso dia a dia, para que possamos a cada dia mais sermos melhores. Obrigada, Jesus, hoje e sempre, que assim